Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula, seguindo a nossa série de aulas de SQL. Nós vamos trazer nessa aula, nesse vídeo, vamos falar sobre visualização, sobre views SQL. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a acompanhar a nossa série de aulas que está acontecendo. Essa é a nossa aula 12ª. Lembrando também você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos dar sequência à nossa aula, à nossa série de aulas de SQL. Vamos falar sobre visualização, é a instrução SQL Create View. Essa função, essa instrução, essa parte, do SQL, ela tem por objetivo fazer um conjunto, criar tabelas virtuais baseada nas suas tabelas reais em consultas, que vai facilitar você, portanto, aí a abstrair, a extrair dados, portanto, aí nas suas consultas do seu banco de dados. Então, no SQL, uma visualização é uma tabela virtual baseada no conjunto de resultados de uma instrução do SQL, uma consulta, e aí está saindo um quadro de uma moda, espero que não atrapalhe a nossa aula, mas vamos dar sequência aqui. Uma visão contém linhas e colunas, assim como uma tabela real, tá? Os campos de uma visão são campos de uma ou mais tabelas reais de um banco de dados. Ou seja, quando você deseja fazer, por exemplo, uma consulta que faça a ligação de mais de umas tabelas, você pode fazer, então, criar uma views fazendo consulta e tirando informação de uma ou duas ou mais tabelas, para que ela possa trazer um relatório de alguma informação, tá? Então, as views você pode fazer, portanto, fazendo uma consulta, Ela é criação de uma tabela virtual que vai abstrair dados de uma ou mais tabelas, tá bom? Linhas, colunas de uma ou mais de uma tabela, tá bom? Você pode adicionar instruções e funções SQL em uma exibição e apresentar os dados como se fosse uma proveniência de uma única tabela. Ou seja, você vai tirar dados, a Views vai criar uma consulta extraindo dados de várias tabelas e ela vai resultar em como se estivesse mostrando uma única tabela, em uma única tabela. Uma visualização ela é criada com uma instrução Create View, tá? E a gente vai trazer para você ao longo dessa aula os exemplos, nos mais diversos, sistemas de gerenciamento de bancos de dados que traz aí a linguagem SQL para a gente, tá bom? Vamos, portanto, aqui a sintaxe de uma criação de uma view, Como se cria, Qual é a base, Então, você vai utilizar a instrução create view, nome da view, Você vai dar um nome a essa consulta, a essa tabela virtual, nome da views. Aqui, ele vai fazer uma seleção, ele vai direcionar a que colunas, que você quer que faça parte dessa view. E aí você vai selecionar as colunas, no caso, exemplo aqui, coluna 1, coluna 2, from aonde vai estar essas colunas. Ela vai estar na tabela em questão, tabela 1 ou 2 tabelas. E tem também as condições, para que para esse resultado que você quer criar nessa tabela virtual, tá bom? Nota-se, uma visualização sempre mostra dados atualizados, tá bom? O mecanismo de banco de dados recria as visualizações sempre que o usuário realiza as suas consultas. Então, quando você insere, altera os registros, você tem por exemplo, você tem uma view, criou uma view que está atrelada a uma coluna específica, e você criou ela lá atrás, e você fez a alteração nos seus registros que estão naquela tabela, o resultado que você vai extrair lá naquela view, ela vai buscar os dados atualizados. Os dados que você inseriu novos, as atualizações, os registros que tiver ali, vai ser parte dessa consulta quando você executar ela. Toda vez que você executar, ela vai sempre trazer os dados mais recentes, portanto, lá das que está lá na tabela de origem, tá bom? Dando sequência, falando ainda das nossas views, SQL Create View, e aí nós temos aqui o exemplo dela, o SQL a seguir cria
uma amostra de todos os registros de uma tabela dos clientes do Brasil, considerando os dados de um determinado banco de dados. Ou seja, aqui nós estamos fazendo um exemplo prático, mostrando para você como se cria, né? Então você vai criar aqui o Create View, e aí entre os colchetes vai estar clientes do Brasil, é o nome que você deu. Aí você vai selecionar, né, aonde vai estar o nome, são os campos que você quer. No caso, você quer o nome do cliente e os contatos dos clientes que vai estar dentro da tabela chamada cliente, lá num determinado banco de dados. No exemplo aqui, tá? E aí, condição. Você deu uma condição que você está querendo o nome, os contatos de todos os clientes que faz parte daquele cliente, mas você só quer aquelas pessoas, os clientes do Brasil. Então o que vai fazer? Ele vai extrair, vai fazer uma consulta, né? vai emitir uma tabela virtual, os dados virtuais, né? As respostas será, portanto, um relatório com todos os nomes e os contatos dos clientes apenas do Brasil, que será exibido com essa. E você pode, então, implementar e testar aí, tá bom? Podemos consultar também as views acima de uma seguinte maneira. Você pode, por exemplo, aqui, ó, Select from Clientes do Brasil, que é o nome da view que você criou. Então você pode consultar lá no seu banco de dados usando como se estivesse consultando uma tabela, né? Você pode consultar a view Select from, o nome entre colchetes, né, que é o nome que você deu lá, clientes do Brasil, é o nome que você deu para a view. Você pode fazer a consulta da view também, bem como executar a view especificamente, tá bom? Vai resultar na mesma coisa, beleza? Seguindo, falando ainda de visualizações, Create View, mais um exemplo aqui, ó. Aqui que a gente pode observar aqui, ó. A seguir é criada uma exibição, que seleciona todos os produtos de uma tabela, no caso o nome da tabela produto, com os preços maior do que o preço médio. E aí nós vamos ver o exemplo aqui, ó, Create View, aí o nome, né, que a gente está dando, ó, o nome da view. Aqui você está selecionando qual é o produto, né, o nome do produto, o preço do produto e onde ela vai estar aquelas informações na tabela em questão. Se você quisesse, por exemplo, pegar mais informações de uma outra tabela, você adicionaria aqui uma nova, o nome de uma vírgula e o nome da outra tabela que você queria que estivesse nessa consulta e os atributos daquela tabela específica que você quer adicionar, tá bom? E aqui nós temos a condição, né? Preço maior, né? E aí tem a select aqui, ó, select AV, preço, né? From produto, ou seja, dessa forma aqui você vai apenas, né, selecionar os produtos, nos produtos que estiver acima de um preço médio, tá? No caso aqui é uma função. Podemos consultar views acima da seguinte maneira. Você pode consultar aqui, ó, essa consulta aqui, essa tabela virtual, ela pode ser consultada, select from, e aí o nome da view que você dá, tá? Então você pode consultar como se estivesse consultando uma tabela normal, consultando os dados de uma tabela, só que nesse caso aí você vai utilizar o nome da views que você criou, beleza? Muito bem, damos sequência, ainda falando, né? SQL atualizando uma visualização. Bom, vamos ver aqui o que fala. Uma visualização pode ser atualizada com a instrução create or replace view. O que você vai fazer? Essa sintaxe aqui que cria, né, essa atualização, né, replace, replace views. O que faz? Aí você vai create or replace view, o nome que você em questão está dando, né, um nome para ela. A seleção, você vai selecionar o nome das colunas em questão que você quer e lá o nome da tabela para você executar e também as condições, tá bom? Então essa é a sintaxe base, e aí a cachorra resolveu latir agora no meio da nossa parte final da aula. Bom, espero que ela pare. Vamos seguir. Bom, o SQL a seguir ele adiciona uma coluna, cidade e exibição da tabela clientes lá. Aqui no caso aqui, exibição clientes do Brasil, que é uma view, né? O que você vai fazer? Criando o exemplo aqui, ó. Create, ou seja, aqui é para uma views que já existe. O que a gente está fazendo? A gente está atualizando ela. Você vai atualizar a questão da view já criada. Ela já tem o nome do cliente e o contato. O que você vai? Você vai adicionar a informação que você quer, no caso cidade, né? Está adicionando também, além do nome e do nome dos contatos, a cidade.
né? E onde vai estar lá no caso da cliente e no caso os clientes do Brasil. Com essa atualização você está adicionando uma nova, como se fosse uma nova coluna, né? Para view, para sua tabela virtual, para sua consulta, para extrair mais informações do relatório, tá bom? SQL descartando uma visualização. O que que é? Apagar, né? Você vai excluir aquela visualização, você não quer ela mais. Aí você pode excluir a qualquer momento. E aí você vai usar a instrução drop view. A sintaxe do SQL drop view é drop, né? View e o nome da view em questão que você quer executar. Simples assim. Você vai dar o nome que você deu para a view e aí você vai executar. Para o exemplo aqui a gente mostra, por exemplo, se você for criar, excluir, né, a view, remover clientes do Brasil, é o nome da view em questão, você vai simplesmente drop view e no caso digitar ali o nome exatamente como você deu o nome, né, o nome da view, e ao executar ela simplesmente eliminará a sua visualização e com isso você poderá criar uma nova visualização ou fazer o que você achar pertinente aí, beleza? Então falamos de visualização, views, mais uma aula aqui do nosso canal, da nossa série de aulas de SQL. Essa foi a 12ª aula, tá bom? Lembrando você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e ajuda muito aqui no crescimento do nosso projeto. Valeu, até a próxima.